E aí, pessoal, meu nome é Fernando, esse é o canal do Nando Mello falando de história e de política. Será que a Terceira Guerra Mundial está prestes a ocorrer? Será que esse fato que nós estamos vivenciando hoje, ou esses fatos que nós estamos vivenciando hoje no mundo, estão trazendo para nós a possibilidade de uma guerra global, de uma guerra de âmbito mundial, como foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Bom, fato é que ninguém tem capacidade para poder definir se isso vai ou não vai acontecer. Do ponto de vista que é algo dentro de uma questão de probabilidade. É claro que se a gente pensar que teve uma Primeira Guerra Mundial e teve uma Segunda, logo chega à conclusão matemática de que possa, a partir da possibilidade, não um fato que vá acontecer precisamente agora. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram alguns momentos em que o mundo quase caminhou para uma guerra mundial. Muito conhecido, a questão da crise dos mísseis, 1962, década de 60, início da década de 60, quando se fez a instalação dos mísseis, a questão da instalação dos mísseis em Cuba. Também houve o momento no período da guerra dos seis dias em Israel, que sabidamente a União Soviética auxiliava os países que estavam contra Israel. Todos esses momentos quase levaram o mundo a deflagrar a crise na região do Suez, em 1956. Estes momentos históricos eles trouxeram o risco de uma terceira guerra mundial. Muitas pessoas dizem que se tiver uma terceira guerra mundial vai ser nuclear e o mundo vai se autodestruir. Uma questão catastrófica, porque a evolução militar está demasiadamente grande e tem as armas nucleares que isso pode destruir a vida na Terra. Bom, tudo isso não é nada mais, nada menos do que probabilidades de que isso possa acontecer. A gente não tem como dar certeza se isso vai ou não vai acontecer. Do ponto de vista político hoje, existe uma guerra comercial. Existe uma rivalidade entre as grandes potências. Isso sempre aconteceu. Existem sim momentos locais onde nós temos guerras e guerras se configurando em guerras delicadas para as relações entre as potências, como é o caso da guerra na Síria, em que envolve russos, americanos, países europeus, como França, Inglaterra, envolvem interesses então regionais, locais e internacionais. Ali seria um estopim da Terceira Guerra Mundial. A questão da Coreia do Norte, que até então, agora, dezembro de 2018, parece estar parcialmente selecionada e solucionada pelo governo Trump, ali não seria um local, um estopim? Os movimentos da China com as suas ilhas artificiais, que estão se configurando em bases militares no Pacífico, os movimentos da China com relação à sua dominação naquela região, em que os Estados Unidos também consideram uma região estratégica, não seria um momento chave de deflagração de um conflito entre as duas potências e levar, teoricamente, a uma guerra de âmbito global, que são duas grandes potências econômicas e militares? Todos esses fatores, eles nos trazem as possibilidades de uma guerra, seja uma guerra local, de grandes proporções, ou uma guerra mundial. Fato é que ninguém pode afirmar no momento que vá acontecer uma terceira guerra mundial, mas também a gente não pode dizer que ela não vai acontecer.
O que a gente sabe é que o risco, ele sempre vai existir. Ninguém começa uma guerra esperando que ela se torne, vamos agora começar uma guerra e vamos fazer com que ela se torne mundial. O que se mostra na história é que a guerra vai perdendo o controle, vai aumentando o número de países a se envolver, e quando vê, ela entrou em deflagração. Então, por isso a gente não tem como analisar esse período e nem de refutar esse período que nós vivemos hoje como um período pré-guerra mundial. Alguns analistas dizem que a gente já está vivendo uma guerra mundial do ponto de vista de tudo que vem acontecendo aí nos últimos 15 anos, após o World Trade Center para cá. Bom, tudo isso é um ponto de vista de análise. Outras vertentes históricas dizem que a própria Guerra Fria, que começou lá no final dos anos 40 e seguiu até os anos de 1991 com o fim da União Soviética, teria sido o período desta Terceira Guerra Mundial. E outros dizem que o período que nós estamos vivendo hoje é um período de Guerra Fria, onde ressurge uma rivalidade entre vários polos. Porque de 91 até 2005, 2006, o mundo estava praticamente unipolar. Todo o centro estava de dominação política, econômica e militar, estava focado nos Estados Unidos, estava focado no Ocidente. Hoje nós temos China, Rússia e outros países num contexto geopolítico de poder multipolar, e que os interesses eles vêm sendo então rivalizados por essas potências. Hoje, mais claramente, numa guerra econômica. E uma hora ou outra em falas que se vê em jornais de grande circulação. Vai lá um presidente e tuita, vai outro presidente e tuita, vai lá uma mídia estatal de um governo e coloca uma notícia. E assim segue a humanidade. Importante a gente saber que, a partir das decisões políticas que se tomarem a partir de hoje, a partir de agora, vai se construir então a possibilidade de uma possível guerra regional ou de uma guerra mundial. A gente espera sempre que não venha acontecer, porque uma guerra mundial seria sim, de fato, de grande impacto para a vida no planeta Terra, tendo em vista as tecnologias que existem. Mas isso, do ponto de vista de análise, de se ela vai acontecer ou não, a gente não tem como prever. Não dá para saber se vai ser esse ano, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser daqui 50. Nós temos que analisar como o movimento dos países vão se desenvolver nesses próximos anos, a curto e médio prazo. Como que as relações internacionais vão seguir. Como que as questões políticas e militares vão se desenvolver. E em que desdobramento tudo isso vai caminhar. A partir daí é que nós podemos ter uma breve análise do risco e se vai realmente acontecer ou não. Espero que tenha contribuído. Deixe aqui seus comentários, suas sugestões. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui. Se você tiver algum fato para contribuir nesse vídeo, coloque, eu posso fazer uma versão 2 dele, fazendo as discussões e os tópicos mais importantes. Não esquece, curta, compartilha, se inscreva no canal e aguardo você nos próximos vídeos. Até mais.